Geração de autoridade para o corretor de imóveis. Meu nome é Vitor Almeida Tito e nesse vídeo venho falar para você como gerar autoridade perante o seu cliente, você que é corretor de imóveis. A autoridade, na minha opinião, está relacionado a informações que você sabe, ao conhecimento que você tem e que você pode transferir isso para outras pessoas. O que te diferencia no mercado é a quantidade de experiências que você já viveu e o que você estudou, o que você aprendeu e o que você ensinou às pessoas. Isso é ter autoridade. Eu quero trazer o que é ter autoridade no atendimento ao cliente. O primeiro atendimento, quem sabe da captação de um imóvel, quem sabe da apresentação de venda, quem sabe da apresentação de um imóvel para locação, não importa. Eu vou trazer um estudo de caso fresco que aconteceu por esses dias para que você possa, por analogia, entender o que é gerar autoridade para um cliente e quais são as consequências positivas que ele vai sentir, que você vai entregar para ele quando ele conseguir captar essa informação. O que acontece? Por esses dias eu estava com uma das corretoras da minha equipe em uma visita de captação de um imóvel super conhecido na nossa cidade, um imóvel em destaque que está disponível para locação. A proprietária me ligou, veio por uma indicação desconhecida, que ainda não sabemos quem é, e falou: você pode vir até o imóvel, meu imóvel, para conhecer, eu recebi uma boa indicação de vocês e eu gostaria de te apresentar para que vocês trabalhassem a locação do meu imóvel. Aí eu fiz algumas perguntas precisas para ela e automaticamente agendamos a visita e fomos até a visita. Chegando lá, me deparei com uma senhora patrimonialista, até uma pessoa que a gente tinha curiosidade de conhecer para poder captar ela como cliente, investidora da nossa cidade. Chegando lá, eu percebi, porque o meu formato de trabalho é estudar as pessoas. Eu percebo no formato de andar, no tônus vital, o jeito que apresenta os argumentos. Ali eu já consigo entender mais dela do que ela imagina, com técnicas específicas para isso. Porque quando eu consigo captar essas informações, eu consigo digerir, transformar e devolver para ela de uma forma familiar, para geração de confiança e autoridade, que é o tema desse vídeo. Então o que acontece é o seguinte: nessa visita, visitamos todos os ambientes daquele imóvel comercial, um imóvel grande, e durante essa visita fui trabalhando a geração de familiaridade e fui interpretando diversos traumas do passado que ela teve com imobiliárias e corretores. Questões de rotina, questões simples que, se você não fizer de forma correta, no futuro gera problemas, e foram problemas que foram gerados para ela. Então, no final da nossa visita com a corretora acompanhando, eu pude, além, porque esse é um assunto que eu trato em treinamentos e ali a corretora pôde perceber, ver e analisar na prática como é que é aplicada a técnica. Essa proprietária havia passado por uma dificuldade na última empresa de intermediação que fez aquela administração de contratos para ela, no sentido de ela sabia ou ela sentia que aquele cálculo de multa na quebra do contrato não estava correto, mas ela não buscou assessoria externa, acabou aceitando aquela situação e prosseguiu. Nesse momento, quando ela me contou essa história e eu percebi que ali tinha uma dor, e ali eu enxerguei uma oportunidade de gerar autoridade entregando um conteúdo, um conhecimento de forma gratuita. O nosso atendimento, a nossa condução, as nossas propostas de trabalho foram excelentes porque foi possível perceber que ela recebeu aquilo que estávamos apresentando para ela, tá? Mas ao final da visita ela me contou uma história que gerou trauma e eu aproveitei o momento para poder entregar um conteúdo gratuito. Pela dor da quebra do contrato e cálculo de multa, eu fiz uma pergunta para ela chamada Ana. Falei: dona Ana, uma pergunta. A senhora sabe fazer o cálculo de multa de rescisão de contrato de locação? Ela me olhou e falou assim: não. Eu falei: posso te ensinar? Ela falou: pode. Pedi autorização para ensinar. Falei: presta atenção. O valor de uma locação divide pelo prazo do contrato, você vai ter o valor do mês de contrato de multa, multiplica pelo tempo em que faltou cumprir o contrato, faz o cálculo assim, assim, assim e assado. Ela fez o cálculo com os valores da ocasião, entendeu o processo de cálculo. E aí eu olhei para ela e falei: a senhora entendeu como é que faz o cálculo? Ela olhou para mim e falou assim: eu entendi.
Quando ela disse eu entendi, ela respirou e falou assim: eu preciso te indicar a minha filha e o meu filho, que trabalham muito e não têm tempo de cuidar dos imóveis de locação deles. O que aconteceu? Eu entreguei o conteúdo gratuito para ela, eu ensinei ela uma técnica, uma estratégia a título gratuito, ela recepcionou o conteúdo, automaticamente, subconscientemente, ela me viu como uma autoridade naquele assunto e nasceu o princípio da confiança e familiaridade, onde ela quer indicar o filho e a filha para trazer o patrimônio para que nós cuidamos deles. Então é assim que funciona. Quando você estiver numa visita, você tem possibilidades, diversas possibilidades de entregar conteúdos gratuitos para o seu cliente e alcançar um nível de autoridade jamais visto. E quando ele se deparar com outro corretor que não tenha a frequência de autoridade, de conhecimento que você tem, ou possivelmente tenha, mas acha que não precisa ensinar o cliente, você vai se diferenciar de tal maneira que o seu cliente vai se fidelizar a você. Ou esse cliente passou pela mão de um atendimento de um outro corretor no passado, ou no dia anterior, ou horas antes, e quando ele encontrou contigo com essa propriedade de informação, essa bagagem, essas ferramentas, ele fala, não tem como ser atendido por outro corretor a não ser você. Eu vou esquecer todos eles, vou focar em você. Ele fala, não tem mais facilidade. Então, autoridade relacionada a conhecimento, ao que você sabe, aplicado e entregue de forma gratuita. Essa é a minha dica que eu queria te trazer hoje. Entrega o que você sabe para os seus clientes e você vai virar uma autoridade. Um abraço e até mais.